Olá, tudo bem? Bom, eu sou o Carlos, atualmente eu sou graduando de Ciências Biológicas bacharelado pela Universidade do Oeste Paulista e eu venho aqui através dessa videoaula transmitir um pouco de conhecimento do que eu aprendi na disciplina de Biofísica e tentar ajudar aquelas pessoas que têm certa dificuldade em entender o conteúdo de sistema nervoso e transmissão do impulso nervoso, porque eu vejo que é um conteúdo que tem uma dificuldade um pouco mais acentuada para algumas pessoas compreender como que funciona e relacionar isso com um paciente, por exemplo. Então eu venho aqui com esse projeto de trazer videoaulas com relação à biologia e tentar facilitar o entendimento de muitas pessoas que têm uma certa dificuldade mais acentuada. Então nós vamos falar do sistema nervoso em si e mais detalhadamente com relação à transmissão do impulso nervoso, quais são os mecanismos que ele utiliza, né? Então, primeiramente nós vamos falar do que é composto esse sistema nervoso, né, e como que ele funciona. Então o sistema nervoso é a parte do corpo que nos ajuda a perceber, compreender, responder ao mundo à nossa volta. Então ele interpreta, recebe, envia as informações de toda a nossa parte do corpo. E ele pode ser dividido em sistema nervoso central, que ele é composto, né, por subdivisões, né, como o encéfalo e a medula espinhal, certo? E o sistema periférico, que ele é formado por gânglios, nervos e terminações nervosas sensitivas e motoras, que são responsáveis aí por suas respectivas funções aí. Bom, então, mais especificamente, nós temos os neurônios, né? Quando nós estudamos os tecidos nervosos, né, nós aprendemos que temos uma célula chamada neurônio. Então, ela é composta, né, em si, como você pode estar vendo na imagem aí, por corpo celular, axônio e terminal do axônio, né? Nós temos núcleo, mitocôndria, bainha de mielina, que é muito importante para termos uma transmissão de informações do impulso nervoso mais rápida. E os neurônios, eles são as unidades básicas, né, do sistema nervoso, né? São células que basicamente são especializadas na transmissão dessas informações por impulsos elétricos. E dentro desses neurônios nós temos 3 tipos que são bem conhecidos, né? Então o neurônio sensitivo ele conduz a informação da periferia em direção ao sistema nervoso central, ou seja, aqueles nervos da periferia, né? Então a informação desses nervos da periferia são transmitidos em direção ao sistema nervoso central, que é chamado também de neurônio aferente. Temos o neurônio motor, que ele conduz essa informação do sistema nervoso central em direção à periferia. Nesse caso é o contrário, né? Então ele vai conduzir a informação lá do sistema nervoso central em direção à periferia, ao sistema nervoso periférico, sendo conhecido como neurônio eferente. Então temos os neurônios sensitivos e motores que são encontrados tanto no sistema nervoso central como no periférico. E por último nós temos o neurônio, interneurônio, né? Que são aqueles que conectam um neurônio ao outro e são encontrados no sistema nervoso central. Então, basicamente, aqui a gente entra, né, em como que ocorre essa propagação do impulso nervoso, certo? Então, basicamente, né, quando há um estímulo químico, mecânico, elétrico, né, e ele chega a esse neurônio, ocorre a alteração, obviamente, da permeabilidade da membrana, permitindo a entrada de sódio, né? O que essa entrada de sódio ela promove? Quando entra esse sódio em uma célula do sistema nervoso, né, nós temos basicamente a despolarização, né, e uma pequena saída de potássio dela, né? Essa saída de potássio nós vamos ver mais à frente que caracteriza a repolarização de uma célula nervosa, por exemplo. Tá? Então ocorre a inversão das cargas e faz que ela fica despolarizada, gerando potencial de ação. Esse potencial de ação, logicamente, é o que vai gerar essa transmissão de impulso nervoso, certo? Então, né, como eu disse, simultaneamente ao fechamento dos canais de sódio ocorre a abertura dos canais de potássio, né? Então esse potássio ele vai sair da célula, então vai ocorrer uma redução de íons positivos dentro da célula, o que resulta na repolarização, que foi o que eu disse, né? Então, e por último nós temos o potencial de repouso, aliás, né, me desculpe. Então o potencial de repouso ele, né, é o estágio inicial, né, da transmissão de impulso nervoso. Então ele é um estágio inicial em que a célula está mais ou menos negativo 90 mV, só que esse valor ele varia de acordo com o local em que falamos.
E esse potencial de repouso é basicamente o estágio inicial. E ele é retomado com o auxílio da bomba de sódio e potássio, após a transmissão do impulso nervoso e esse potencial de ação ter ocorrido. Então aqui nós temos um gráfico, né, esquemático com legenda, em que podemos identificar de 1 a 9 quais são as ações que ocorrem dentro dessa propagação do impulso nervoso. Né? Inicialmente nós temos o número 1. O número 1 ele representa basicamente o que eu disse em relação ao, né, estágio inicial de repouso da célula. Né? Ali, como eu disse, varia muito entre negativo 90, negativo 70, negativo 80, depende, varia muito de acordo com o lugar em que estamos falando, né? Posteriormente, em 2, nós temos um estímulo, né? A esse estímulo ele pode ser tanto como sublimiar, pode ser supralimiar, ou pode ser limiar. O sublimiar ele é um estímulo em que tem a milivoltagem muito abaixo do necessário para ocorrer a propagação do sistema nervoso, do impulso nervoso. Então não ocorre um potencial de ação, né? O linear é o necessário, o que atinge o ponto de gatilho. E o supralimiar é acima do que se precisa, né, para se ter um potencial de ação, por exemplo. Então ocorre esse estímulo, você pode ver que já ocorre ali uma pequena subida ali do gráfico. E em 3 nós temos a membrana, né, que ela vai despolarizar até o limiar. Né? Basicamente, o que é esse limiar? É basicamente o ponto de gatilho ali da célula, em que ele vai chegar nesse ponto, e aí que vai ocorrer a despolarização em si mesmo, até ocorrer o potencial de ação. Né? Como você pode ver, os canais de sódio, né, eles abrem, e esse sódio ele vai entrar na célula, e como consequência vai ocorrer a despolarização, né, que nada mais é do que a célula ficar mais eletropositiva, certo? Então, os canais de potássio eles vão começar a se abrir de forma lenta ainda, porque não vai ocorrer a repolarização nesse momento. Né? Então, em 4 há essa despolarização, né? Então ocorre a entrada rápida de sódio. Em 5 nós temos o fechamento desses canais de sódio, porque aqui já foi despolarizado. Você vê que aqui já está em um potencial de membrana de 30 mV positivo, já não é mais negativo o valor. Então já houve essa despolarização. E posteriormente, né, em 6, né, cabe ressaltar que os canais de potássio ainda continuam se abrindo mais lento, né, de forma mais lenta. E em 6, né, o potássio ele começa já a sair, né, para fora da célula. Para que isso, né? Que isso promove, essa saída de potássio? Essa saída de potássio nada mais promove do que a célula fique mais eletronegativa, né? Porque íons positivos estão saindo, então a célula vai ficar mais eletronegativa e isso promove a repolarização da célula, certo? Então, em 7, os canais de potássio permanecem abertos e mais potássio deixa o interior da célula hiperpolarizando em 7, né? Que é a fase de hiperpolarização, quando ela fica mais eletronegativa do que o necessário, então isso é chamado de hiperpolarização. Em 8, os canais de potássio se fecham e um pouco de potássio entra na célula através dos canais. E em 9, a célula retorna em potencial de repouso, né? Potencial de membrana em repouso. Né? Bom, então essa propagação do impulso nervoso, né, que nós acabamos de aprender, ela funciona de forma mais rápida quando nós temos os nódulos de Ranvier, né, em que é um processo saltatório, em que essa transmissão ela salta de um nódulo para outro, o que possibilita, né, que há uma transmissão mais rápida com o auxílio das bainhas de mielina. Então, ela vai saltar, então nós temos uma condução mais rápida e com menos gasto de energia, como você pode ver na imagem aí representada e esquematizada. Então, quando esse potencial ele chega ao axônio, né, encontra as fendas das sinapses, né, então aqui você vê a membrana pré-sináptica, a sinapse, né, e a célula pós-sináptica, né?
Então, o neurônio que transmite o impulso é chamado de neurônio pré-sináptico, enquanto que recebe de neurônio pós-sináptico, certo? Então, dentro desse terminal do axônio, há uma célula que ela vai transmitir, né? E então ela tem essas vesículas sinápticas. O que são vesículas sinápticas? As vesículas sinápticas nada mais são do que bolsas que vão guardar neurotransmissores, né? E elas são importantíssimas para a continuação dessa propagação do impulso nervoso, né? Então, há um espaço em que nós temos entre o terminal do axônio, né, e ela é chamada de fenda sináptica, que é onde vai ocorrer a sinapse química. Mais tarde eu vou falar mais especificamente, né, essa sinapse ela pode ser tanto química ou elétrica. Então, o cálcio que estava presente em concentração muito maior fora do neurônio do que dentro dele invade a célula, permitindo que as vesículas sinápticas se fundam com a membrana do axônio terminal, liberando o neurotransmissor dentro da fenda sináptica. Isso aqui, pessoal, é de forma mais resumida e eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, aqui vocês podem ver. Em você tem que o potencial de ação ele chega ao terminal do axônio e despolariza a membrana. Então, em 2, pessoal, nós vamos ter a abertura desses canais de cálcio. Então, esse cálcio ele vai entrar por difusão e vai adentrar a membrana das vesículas sinápticas, né? Das vesículas que tem esses neurotransmissores. Então, vai ocorrer a fusão das duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. A membrana externa do terminal do axônio com a membrana interna dessa vesícula sináptica, e há a liberação desse neurotransmissor, que pode ser, por exemplo, uma acetilcolina, por exemplo, que é responsável pela contração muscular, por exemplo. Então ocorre a liberação e na membrana, na célula pós-sináptica, né, nós temos receptores, né, específicos para cada tipo de neurotransmissor. Nesse caso aqui, poderia ser para acetilcolina, como eu disse. Então ele vai se ligar e através desse receptor vai ocorrer a passagem desse neurotransmissor e posteriormente, depois de ocorrer a transmissão desse neurotransmissor, há a quebra dessa molécula por hidrólise e ela se solta voltando novamente para essas vesículas sinápticas a fim de formar novamente o neurotransmissor em questão. Certo? Basicamente, esse é o sistema de uma sinapse química, por exemplo, né? Então, nós temos 2 tipos de potencial, né? Que ele pode ser excitatório ou inibitório. As excitatórias elas vão em si desencadear um potencial de ação quando há a entrada de sódio e cálcio, por exemplo, né? Usando em termos de soluto, por exemplo. E as inibitórias, por sua vez, vai causar o estado de repouso porque ela hiperpolariza a célula, né, como cloro e potássio, por exemplo. Então nós temos também a sinapse elétrica, porém ela é de certa forma mais simples com relação à sinapse química. Então na sinapse elétrica nós temos o potencial de ação sendo transmitido por meio de conexões gap ou gap junctions, que nós chamamos, né? Então a transmissão do impulso ela é de forma mais rápida e as células pré-sináptica e pós-sináptica elas são muito mais perto entre si para que ocorra essa junção entre as duas membranas e que esse soluto em questão possa passar, por exemplo, e a transmissão possa ser propagada. Bom, e aí você pode se perguntar, né, qual a importância do sistema nervoso para o restante dos órgãos, essa transmissão, né? Eu posso trazer alguns exemplos para vocês, né? Um é com relação, como eu tinha dito, à junção neuromuscular, que é quando é liberada a acetilcolina por sinapse química, né, como é representado aí na imagem, assim como eu fui explicando sobre a sinapse química, a liberação entra cálcio primeiramente pelos canais de voltagem dependente, né? Esse cálcio vai fazer com que as membranas se fundem e a liberação de acetilcolina. Então essa acetilcolina vai se ligar aos receptores. Mais tarde, esses receptores vão quebrar essa molécula por hidrólise. Esse neurotransmissor ele vai, no caso da junção neuromuscular,
vai até o túbulo T a fim de termos uma maior superfície de contato, né? E posteriormente a contração muscular e outras etapas aí que é característico da junção neuromuscular, que é um assunto mais específico se você for estudar, né? Mas basicamente a relação que tem com o sistema nervoso é essa. Temos também através do sistema cardiovascular, é muito importante o sistema nervoso e a transmissão do impulso nervoso como regulador, né, de batimentos cardíacos através do marca-passo natural. Né? Esse marca-passo natural ele vai desencadear um potencial de ação para que o sangue do ventrículo direito seja bombardeado para a artéria pulmonar. Então é essencial para que temos esse marca-passo natural, né? Porque ele vai auxiliar nos batimentos cardíacos, né? Fica no nó sinusal, nesse esquema aí que você pode estar vendo aí no slide. Também os sistemas parasimpático e simpático atuam regulando a frequência de batimentos, diminuindo, aumentando respectivamente. A importância também, por exemplo, na ação de uma neurotoxina, por exemplo, de uma serpente, no caso a coral. Uma neurotoxina ela age impedindo muitas vezes a sinapse química, o que prejudica a contração muscular, no caso da acetilcolina, fazendo o paciente não ter respiração por falta de contração muscular, e esse paciente possivelmente vir a óbito se não tiver um cuidado maior com ele. Bom, pessoal, e é isso que eu queria transmitir para vocês. Espero que tenham aprendido um pouco sobre a transmissão do impulso nervoso e que eu possa estar trazendo mais conteúdos de forma a agregar conhecimento para todos. E eu só tenho até o momento a agradecer. Peço que você dê like nesse vídeo, apoie o projeto, para que eu possa trazer mais vídeos tentando explicar matérias que sejam um pouco mais complicadas. Mas é isso, pessoal. Fique com Deus. Um abraço. Fui.